A chuva batia contra os vidros do apartamento no 15º andar. Daniel Moraes observava a cidade cinzenta através da janela, o celular vibrando incessantemente sobre a mesa de centro. 42 chamadas perdidas. Dezenas de mensagens não lidas. Ele não tinha coragem de olhar nenhuma. 3 meses. Foi o tempo que levou para sua vida desmoronar completamente. A empresa que construiu do zero durante 10 anos declarou falência após um investimento desastroso. Os sócios o culparam publicamente. A noiva cancelou o casamento 2 semanas antes da cerimônia, levando consigo não apenas o anel, mas também grande parte da conta bancária conjunta. Os amigos sumiram quando o dinheiro acabou. Daniel tinha 41 anos e se sentia como se tivesse vivido 100. As olheiras profundas denunciavam as noites em claro. O apartamento que antes era seu orgulho agora parecia uma prisão. Cada cômodo trazia memórias de um tempo em que ele acreditava ter tudo sob controle. Foi quando viu o anúncio. Um post obscuro em um grupo de imóveis no Facebook. Vendo barracos simples em área rural isolada. Preço negociável. Perfeito para quem quer paz. A foto mostrava uma construção modesta, paredes de madeira desgastada, um pequeno terraço coberto por telhas de cerâmica. Ao fundo, uma mata fechada e verde. Algo naquela imagem o chamou. Não era o imóvel em si, mas a promessa de isolamento. Daniel não queria mais fazer parte do mundo que o rejeitou. Não queria mais ouvir as fofocas, ver os olhares de pena. Responder perguntas sobre como estava lidando com tudo. Ele queria desaparecer. No dia seguinte, sem avisar ninguém, Daniel pegou seu carro velho, encheu o porta-malas com o pouco que ainda considerava essencial e dirigiu por 7 horas até uma cidade que mal aparecia no mapa. O vendedor era um homem idoso de poucas palavras que aceitou o dinheiro sem fazer perguntas. A transação inteira levou menos de 30 minutos. Quando Daniel chegou ao barraco, já era noite. A estrada de terra tinha sido um desafio para o sedã não preparado para aquele tipo de terreno. A propriedade ficava no fim de um longo caminho cercado por árvores altas. Não havia vizinhos próximos. Não havia luz de postes. Apenas o som da floresta e o céu estrelado. O barraco era ainda mais rústico do que parecia nas fotos. Uma única divisão separava o quarto da área que servia como sala e cozinha. O banheiro era uma extensão improvisada nos fundos. A eletricidade vinha de painéis solares precários instalados no telhado. Havia um poço artesiano e um fogão a lenha. Era perfeito em sua simplicidade. Daniel entrou, trancou a porta e, pela primeira vez em meses, sentiu algo parecido com alívio. Ali, ninguém o conhecia. Ninguém o julgava. Ninguém esperava nada dele. Ele poderia simplesmente existir. Ou deixar de existir, se assim decidisse. Naquela primeira noite, Daniel dormiu no chão duro sobre um saco de dormir, exausto demais para se importar. O silêncio da floresta era tão absoluto que ele conseguia ouvir seu próprio coração batendo. Pela primeira vez em muito tempo, não teve pesadelos. A rotina de Daniel se estabeleceu rapidamente. Acordava com o sol quando os primeiros raios invadiam a janela sem cortina. Preparava um café simples no fogão a lenha. Sentava no pequeno terraço e observava a neblina matinal se dissipando entre as árvores. Não havia pressa. Não havia compromissos. Não havia expectativas. Os dias se misturavam. Daniel limpou o barraco, organizou seus poucos pertences, consertou algumas tábuas soltas no assoalho. Descobriu uma trilha que levava a um riacho cristalino a 15 minutos de caminhada. A água era tão limpa que ele podia beber diretamente da fonte. Ele evitava ir à cidade. Fazia compras quinzenais em um mercadinho pequeno, levando apenas o essencial: arroz, feijão, ovos, café, algumas verduras. O dono do estabelecimento era um senhor que não fazia perguntas desnecessárias. Daniel pagava em dinheiro e saía rapidamente. As noites eram longas. Sem internet confiável e com apenas uma televisão velha que mal pegava sinal, Daniel redescobriu o silêncio. Lia à luz de lamparinas os livros que trouxera. Escrevia em um caderno velho pensamentos que nunca compartilharia com ninguém. Dia 12, passei a tarde inteira apenas ouvindo os pássaros. Não sei seus nomes, mas reconheço seus cantos. Há um em particular que aparece sempre no fim da tarde.
Seu som é melancólico e bonito. Dia 18. Descobri que quando você não tem ninguém para impressionar, não tem ninguém para decepcionar. Há liberdade nisso, mas também há uma solidão que dói de forma diferente. Dia 23. Às vezes me pergunto se alguém está procurando por mim. Então lembro que não há ninguém que se importaria o suficiente. Daniel começou a caminhar longas distâncias pela propriedade e seus arredores. A mata era densa, mas ele encontrou trilhas antigas, provavelmente feitas por caçadores ou por animais. Viu pegadas de capivaras perto do rio. Certa vez, um grupo de macacos o observou das árvores com curiosidade, antes de desaparecer entre as folhas. Havia algo de primitivo e honesto naquela existência. Sem máscaras sociais. Sem fingimentos. Apenas a necessidade básica de sobreviver e o tempo infinito para pensar. Mas pensar demais pode ser perigoso. Nos momentos de silêncio absoluto, especialmente à noite, os demônios voltavam. Daniel se via remoendo cada decisão errada, cada oportunidade perdida, cada relacionamento que implodiu. A solidão que antes parecia libertadora começava a pesar. Foi na terceira semana que ele percebeu: fugir dos outros era fácil. Fugir de si mesmo era impossível. Ele estava no terraço, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e roxo, quando ouviu o primeiro som estranho. Um choro distante, abafado pelo vento. Daniel ficou imóvel, tentando identificar a origem. Provavelmente um animal, pensou. A floresta estava cheia deles. Mas o som se repetiu, e dessa vez, havia algo indiscutivelmente humano nele. Daniel desceu do terraço e caminhou em direção ao som. A voz parecia vir da trilha que levava à estrada principal. Ele hesitou. Sua primeira reação foi voltar para dentro de casa, fechar a porta e fingir que não tinha ouvido nada. Mas algo mais forte o impulsionou para a frente. A luz estava começando a diminuir quando ele a viu. Uma figura caminhando cambaleante pela estrada de terra, segurando algo contra o peito. Daniel acelerou o passo. Era uma mulher. Jovem, provavelmente no final dos 20 anos. Seu rosto estava pálido, suado. Ela vestia roupas sujas e rasgadas. E nos braços, enrolados em um cobertor surrado, 2 bebês recém-nascidos choravam desesperadamente. Quando ela viu Daniel, seus olhos se arregalaram com medo e esperança ao mesmo tempo. Ela tentou falar, mas suas pernas cederam. Daniel correu e a segurou antes que ela caísse completamente no chão. Socorro, ela sussurrou. Por favor, meus bebês. E então, seus olhos se fecharam. Daniel ficou paralisado por um momento. O peso da mulher desmaiada em seus braços, e o choro desesperado dos 2 bebês criando um caos que ele não estava preparado para enfrentar. Seu instinto imediato foi buscar ajuda, mas ajuda de quem? A cidade mais próxima ficava a mais de 30 quilômetros, e ele não tinha certeza se ela aguentaria a viagem. Com dificuldade, ele a carregou até o barraco. Ela era leve demais, como se não se alimentasse há dias. Os bebês continuavam chorando, pequenos punhos cerrados apertando o cobertor que os envolvia. Daniel os acomodou cuidadosamente no único sofá que tinha, uma peça velha coberta com um lençol. A luz estava quase completamente ausente. Ele acendeu todas as lamparinas disponíveis, criando uma iluminação amarelada e trêmula que dançava nas paredes de madeira. O barraco, que antes era seu refúgio de solidão, agora parecia minúsculo e inadequado. Daniel verificou o pulso da mulher. Fraco, mas constante. Ela respirava em pequenos suspiros irregulares. Ele pegou água fresca do filtro e umedeceu um pano, passando delicadamente em seu rosto suado. Ela não reagiu. Os bebês choravam cada vez mais alto. Daniel os observou com uma mistura de pânico e impotência. Ele não sabia absolutamente nada sobre crianças, muito menos sobre recém-nascidos. Eram tão pequenos, tão frágeis. Gêmeos, aparentemente. Um menino e uma menina, ele percebeu ao examiná-los brevemente. O que vocês precisam? Ele murmurou para os bebês, como se eles pudessem responder. Comida? Água? Mãe? A palavra ecoou estranha em sua mente. Mãe. A mulher desmaiada era a mãe deles, obviamente. Mas o que tinha acontecido? Porque ela estava sozinha naquela estrada isolada, carregando 2 recém-nascidos? Daniel pegou seu celular. Sem sinal. Claro, aquele maldito lugar não tinha cobertura.
Ele teria que dirigir até a cidade para conseguir ajuda, mas não podia deixá-los sozinhos. E se a mulher acordasse e entrasse em pânico? E se algo acontecesse com os bebês enquanto ele estivesse fora? Ele precisava agir rápido. Primeiro, os bebês. Eles provavelmente estavam com fome. Daniel vasculhou suas provisões limitadas. Leite em pó? Tinha um pouco que usava no café. Poderia servir? Ele não fazia ideia se bebês recém-nascidos podiam beber leite comum. Lembrou vagamente de ter ouvido algo sobre leite materno sendo essencial. Mas aquilo não era uma opção no momento. Ele aqueceu água, misturou com o leite em pó em 2 pequenas canecas e testou a temperatura no pulso. Morno. Precisava de algo para dar o leite aos bebês. Não tinha mamadeiras. Procurou freneticamente pela cozinha e encontrou um conta-gotas limpo que usava para temperos. Com extremo cuidado, Daniel pegou a menina no colo. Ela era incrivelmente pequena, não devia ter mais que 1 semana de vida. Seu rosto vermelho estava contorcido de desconforto e fome. Ele colocou algumas gotas de leite em seus lábios minúsculos. A bebê parou de chorar por um instante, sentindo o líquido. Então, instintivamente, começou a sugar. Daniel sentiu uma onda de alívio. Ele continuou, gota a gota, com uma paciência que não sabia possuir. A bebê tomou uma quantidade razoável antes de voltar a dormir em seus braços. Ele a colocou delicadamente de volta no sofá, e repetiu o processo com o menino. Levou quase 1 hora para alimentar os dois. Quando finalmente terminou, Daniel estava exausto, mas havia uma pequena satisfação em ver os bebês dormindo mais tranquilos. Ele voltou sua atenção para a mulher. Ela ainda não tinha acordado. Daniel a cobriu com seu único cobertor decente e colocou uma almofada sob sua cabeça. Ele precisava de respostas, mas mais importante, ela precisava de cuidados médicos adequados. A noite caiu completamente. Daniel se sentou no chão entre o sofá onde estavam os bebês e o lugar onde a mulher descansava, como um guarda improvisado. Ele não dormiu. Cada pequeno som dos bebês o deixava em alerta. Cada respiração da mulher o fazia verificar se ela ainda estava viva. Por volta das 3 da manhã, ela finalmente se mexeu. Seus olhos se abriram lentamente, confusos, tentando entender onde estava. Quando viu Daniel, o medo voltou ao seu rosto. Seus bebês estão bem, Daniel disse rapidamente, mantendo a voz baixa e calma. Você desmaiou na estrada. Eu trouxe vocês para minha casa. Ela tentou se levantar, mas seu corpo não cooperou. Meus filhos. Eu preciso. Eles estão ali, dormindo. Eu os alimentei. Estão seguros. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio esmagador. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada, obrigada. Você precisa de um médico, Daniel disse. Vou te levar à cidade assim que amanhecer. Não. A reação foi imediata, quase desesperada. Por favor, não, não pode. Ele vai me encontrar. Daniel franziu a testa. Quem? Meu marido. A palavra saiu como veneno. Se ele souber onde estou, vai me matar. Vai tirar meus filhos de mim. E então, entre lágrimas e tremores, ela começou a contar sua história. Marina Silva tinha 27 anos e uma vida que deveria ter sido um conto de fadas, mas se transformou em um pesadelo. Ela cresceu em uma família humilde no interior. Filha de agricultores que trabalhavam sol a sol para garantir que ela e seus irmãos tivessem educação. Marina era a mais nova, a única que conseguiu terminar o ensino médio. Tinha sonhos de fazer faculdade, de ser professora, mas o dinheiro nunca foi suficiente. Aos 20 anos, conheceu Rodrigo Mendes em uma festa na cidade vizinha. Ele era tudo o que ela não conhecia, urbano, elegante, falante. Dirigia um carro novo e usava roupas de marca. Dizia ser empresário, dono de negócios prósperos. Para Marina, criada na simplicidade, ele representava um mundo de possibilidades. O namoro foi intenso. Rodrigo a cobriu de presentes, levou-a a restaurantes caros, prometeu tirá-la daquela vida de dificuldades. Em 6 meses, eles estavam casados. Marina deixou sua família, seus amigos, sua cidade. Mudou-se para a capital com um homem que amava. Os primeiros meses foram bons. Rodrigo era atencioso, carinhoso. Eles moravam em um apartamento confortável em um bairro de classe média. Marina não precisava trabalhar.
Rodrigo insistia que ela ficasse em casa, que cuidasse da casa, que estivesse disponível para ele. Mas então, as rachaduras começaram a aparecer. Primeiro foram os pequenos comentários sobre sua roupa, sobre como ela falava, sobre seus modos provincianos. Rodrigo começou a corrigir tudo que ela fazia, sempre com um sorriso, sempre dizendo que era para o bem dela. Isolou-a gradualmente. Sugeriu que ela não precisava falar tanto com a família, eles não entendiam o novo estilo de vida dela. Ficou desconfortável quando ela mencionava fazer amizades no prédio. Então vieram as explosões de raiva. A primeira vez que ele a empurrou foi durante uma discussão sobre dinheiro. Marina tinha comprado algo no mercado que ele considerou desnecessário. Ele gritou, chamou-a de incompetente, e quando ela tentou se defender, ele a empurrou contra a parede. Depois, chorou, pediu desculpas, disse que estava estressado com o trabalho. Marina quis acreditar que era um momento isolado, que o homem que ela amava voltaria. Mas ele não voltou. As agressões se tornaram mais frequentes. Físicas, psicológicas, emocionais. Rodrigo controlava cada centavo, cada movimento dela. Trancava o celular com senha. Não deixava que ela saísse sozinha. Dizia que ela era louca, dramática, que ninguém acreditaria nela se contasse algo. E Marina, isolada, sem dinheiro, sem rede de apoio, ficou presa. Então descobriu que estava grávida de gêmeos. A reação de Rodrigo foi mista. Ele ficou feliz, de certa forma via os filhos como sua propriedade, sua continuidade. Mas ficou ainda mais controlador. Monitorava cada consulta médica, cada refeição de Marina. Não deixava que ela saísse do apartamento sozinha, nem para caminhar no quarteirão. Durante a gravidez, as agressões físicas diminuíram. Ele não queria machucar os bebês. Mas a violência psicológica intensificou. Ele dizia que Marina seria uma mãe terrível, que ela dependeria eternamente dele, que se tentasse sair, ele teria dinheiro e influência para tirar as crianças dela. Marina planejou sua fuga durante meses. Guardava pequenas quantias de dinheiro quando podia. Memorizou rotas de ônibus. Estudou abrigos e organizações de apoio a mulheres em situação de violência. Ela deu à luz prematuramente, em uma cesariana de emergência. Lucas e Laura nasceram com quase 35 semanas, pequenos mas saudáveis. Marina o segurou pela primeira vez e sentiu uma determinação que não conhecia antes. Ela precisava salvar seus filhos. Precisava sair. 3 dias após deixar o hospital, quando Rodrigo saiu para resolver negócios, Marina colocou em prática seu plano. Pegou o pouco dinheiro que tinha escondido, enrolou os bebês em um cobertor, e saiu do apartamento. Não levou nada além de documentos e algumas roupas em uma mochila. Pegou um ônibus para o interior. Depois outro. E mais outro. Escolhia destinos aleatórios, tentando desaparecer. O dinheiro estava acabando. Ela dormiu em rodoviárias, em praças, sempre segurando seus bebês com força. Rodrigo estava procurando por ela. Marina via as mensagens em grupos de redes sociais, quando conseguia Wi-Fi público. Ele tinha registrado um boletim de ocorrência alegando que ela tinha fugido com as crianças por instabilidade mental. Oferecia recompensa por informações. Marina precisava sair completamente do radar. Foi quando ouviu falar de uma região isolada onde pessoas viviam de forma simples, longe de tudo. Pegou um último ônibus até uma cidade pequena e de lá começou a caminhar. Não tinha plano além de encontrar um lugar para se esconder, para criar seus filhos, longe do alcance de Rodrigo. Caminhou por horas sob o sol forte. Os bebês choravam de fome. Ela não tinha mais dinheiro para comida. Seu corpo, ainda se recuperando do parto, começou a ceder. A visão ficou turva. As pernas tremiam. Quando viu o barraco isolado na floresta, pareceu uma miragem. Marina reuniu as últimas forças e caminhou na direção da única luz que via. E então encontrou Daniel. Eu sei que é muito pedir, Marina disse, as lágrimas ainda rolando. Sei que você não me conhece. Mas por favor, não me entregue. Não deixe que ele encontre meus filhos. Eu faço qualquer coisa. Trabalho, limpo, o que você precisar. Só me deixe ficar aqui por alguns dias, até eu descobrir o que fazer. Daniel olhou para aquela mulher destroçada, para os 2 bebês dormindo inocentemente no sofá.
E sentiu algo que não sentia há muito tempo, a necessidade de importar-se com alguém além de si mesmo. Você pode ficar, ele disse, pelo tempo que precisar. Os primeiros dias foram caóticos. Daniel teve que aprender rapidamente a realidade de ter 2 recém-nascidos em um barraco rústico. Os bebês acordavam a cada 2 ou 3 horas, famintos e chorando. Marina, ainda fraca e se recuperando, fazia o melhor que podia, mas seu corpo estava no limite. Daniel se viu em um território completamente desconhecido. Ele, que tinha fugido justamente para evitar conexões humanas, agora era responsável por 3 vidas além da sua própria. Ele improvisou berços usando caixotes de madeira forrados com cobertas macias. Costurou fraldas de pano usando camisetas velhas, já que fraldas descartáveis não eram uma opção sustentável, dada a distância da cidade. Aprendeu a aquecer água na temperatura exata para o banho dos bebês, testando e retestando no pulso. Marina observava tudo com uma mistura de gratidão e incredulidade. Você está fazendo mais por nós em dias do que meu marido fez em anos, ela disse certa manhã, enquanto Daniel preparava mingau para ela. Não sou nenhum herói, Daniel respondeu, desconfortável com o elogio. Só estou fazendo o que precisa ser feito, mas havia mais do que isso. Daniel percebia em si mesmo uma mudança sutil. As tarefas práticas de cuidar dos bebês, de garantir que Marina se alimentasse e descansasse, tiravam-no da espiral de autopiedade em que tinha se afundado. Pela primeira vez em meses, ele dormia profundamente à noite, exausto por um cansaço físico honesto, não pelo peso esmagador da depressão. Marina, por sua vez, começou a recuperar forças. Com alimentação adequada e descanso, sua cor voltou. Ela assumiu os cuidados com Lucas e Laura de forma mais ativa, mas sempre com Daniel por perto, ajudando. Eles desenvolveram uma rotina. Daniel acordava cedo, preparava café e esquentava água para o primeiro banho dos bebês. Marina amamentava enquanto ele fazia o desjejum. Durante o dia, eles revezavam as tarefas, um cuidava das crianças, enquanto o outro lidava com a cozinha, limpeza ou outras necessidades. As conversas começaram timidamente. Marina falava sobre sua infância no interior, sobre os pais que provavelmente estavam preocupados, mas não tinham como contatar. Daniel, mais relutante, compartilhava pedaços de sua própria história, a empresa falida, a noiva que partiu, a sensação de fracasso que o consumiu. Mas nem todo plano sobrevive ao contato com a realidade. 3 dias depois, enquanto Daniel cortava lenha nos fundos do barraco, ouviu o som de um motor subindo a estrada. Seu coração disparou. Carros nunca vinham até ali. Nunca. Ele largou o machado e correu até a frente do barraco. Um sedã preto estava parando a alguns metros de distância. Um homem desceu. Terno caro, óculos escuros, postura confiante de quem estava acostumado a ter o controle. Rodrigo Mendes tinha encontrado sua esposa. Daniel se posicionou na frente da porta do barraco, bloqueando a visão para dentro. Seu coração batia acelerado, mas ele forçou seu corpo a permanecer calmo, imponente. Rodrigo tirou os óculos escuros lentamente, estudando Daniel com olhos frios e calculistas. Ele era mais alto que Daniel imaginava, bem vestido de forma incongruente com o ambiente rural. Tudo nele exalava dinheiro e arrogância. Posso ajudar? Daniel perguntou, mantendo o tom neutro. Acho que pode. Sim. Rodrigo sorriu, mas não havia calor algum naquele gesto. Estou procurando minha esposa, Marina Silva, e nossos filhos recém-nascidos. Ele tirou um papel do bolso, um dos cartazes. Algumas pessoas na cidade mencionaram que um homem solitário que mora aqui tem feito compras estranhas. Mais comida, fraldas de pano, coisas que sugerem a presença de bebês. Daniel manteve a expressão neutra, embora por dentro seu sangue fervesse. Moro sozinho. As compras são só minhas. Claro. Rodrigo deu alguns passos em direção ao barraco. Não se importa se eu der uma olhada, não é? Só para ter certeza. Sim, me importo. Esta é minha propriedade privada. Rodrigo parou, seu sorriso desaparecendo. Olha aqui, amigo. Não sei o que minha esposa te contou, mas ela não está bem. Tem problemas psicológicos sérios. Fugiu do hospital com nossos filhos recém-nascidos, colocando a vida deles em risco. Sou o pai. Tenho direito de saber se meus filhos estão seguros. Se você tem direitos legais,
pode voltar com a polícia e um mandado. A máscara de civilidade de Rodrigo começou a rachar. Você não sabe com quem está mexendo. E você não sabe em que propriedade está invadindo. Por dentro do barraco, Marina estava congelada de terror, segurando Lucas e Laura contra o peito. Ela tinha ouvido a voz de Rodrigo, e cada célula do seu corpo gritava para fugir. Mas não havia para onde ir. O único caminho de saída era pela porta da frente, onde Rodrigo estava. Lá fora, a tensão escalava. Último aviso, Rodrigo disse, sua voz baixa e ameaçadora. Saia da frente. Daniel não se moveu. Não. Rodrigo avançou, tentando empurrar Daniel para o lado. Daniel reagiu instintivamente, segurando o braço do outro homem e usando seu próprio peso para mantê-lo afastado da porta. Rodrigo era mais alto, mas Daniel tinha passado semanas carregando lenha, água, fazendo trabalho manual. Ele era mais forte do que parecia. Você está cometendo um erro, Rodrigo rosnou. Interferir em assuntos de família. Ocultar uma pessoa desaparecida. Sabe quantos crimes você está cometendo? Sei exatamente o que estou fazendo, Daniel respondeu. Estou protegendo uma mãe e 2 crianças de um agressor. A palavra caiu como uma bomba. Rodrigo recuou, seu rosto contorcendo-se em raiva. Agressor? Ela te enganou. Marina é uma mentirosa manipuladora que chegou aqui meio morta, desnutrida, apavorada e carregando 2 bebês. Daniel interrompeu. Vi as marcas nos braços dela. Vi o terror nos olhos dela. Conheço esse tipo de medo. E não é o medo de alguém instável. É o medo de alguém que sobreviveu ao inferno. Rodrigo estava visivelmente lutando para manter o controle. Você não tem ideia do que está falando. Então me explique. Explique por que uma esposa que você ama fugiria com bebês recém-nascidos. Explique por que ela preferiria caminhar quilômetros sob o sol, sem água, sem comida, arriscando a vida dos próprios filhos, a ficar com você. Por um longo momento, Rodrigo não disse nada. Então, sua expressão mudou. O falso civilidade voltou, mas havia algo mais sombrio por baixo. Quanto você quer? Ele perguntou friamente. O quê? Dinheiro. Quanto você quer para me devolver minha família? 10 mil? 20? Claramente você mora em condições precárias. Posso melhorar sua vida significativamente. Daniel sentiu nojo. Eles não são uma mercadoria. Tudo é negociável. Rodrigo tirou a carteira. 30 mil. Em dinheiro. Você me devolve minha esposa e meus filhos, e nunca mais ouve falar de mim. Ou, ele guardou a carteira. Eu transformo sua vida em um inferno. Tenho advogados. Tenho contatos na polícia. Posso fazer com que você seja investigado por sequestro, por corrupção de menor, por uma dúzia de crimes, que vou inventar se necessário. Era uma ameaça clara. E Daniel sabia que não era vazia. Homens como Rodrigo tinham recursos, conexões, poder para manipular o sistema. Mas Daniel também sabia uma coisa sobre si mesmo que tinha esquecido nos últimos meses, quando realmente importava, quando havia algo valioso a proteger. Ele não recuava. Saia da minha propriedade, Daniel disse calmamente. Agora, Rodrigo encarou por mais alguns segundos, avaliando se deveria escalar fisicamente a situação. Daniel se preparou para uma luta, mas então Rodrigo recuou. Isso não acabou, ele disse, colocando os óculos de volta. Você cometeu um erro enorme hoje. Vai se arrepender de ter se metido onde não foi chamado. Ele voltou ao carro e partiu, levantando poeira na estrada de terra. Daniel esperou até o som do motor desaparecer completamente antes de entrar no barraco. Marina estava no canto do quarto, tremendo, lágrimas rolando silenciosamente enquanto embalava os bebês. Ele foi embora, Daniel disse suavemente. Por enquanto, ele vai voltar, Marina sussurrou. E da próxima vez vai trazer alguém. Polícia, advogados, não importa. Ele sempre consegue o que quer. Daniel se ajoelhou na frente dela. Não desta vez. Você não está mais sozinha, Marina. E ele acabou de cometer um erro. Que erro? Ele me ameaçou. Tentou subornar-me. Admitiu que sabe onde você está e está tentando forçar seu retorno. Daniel pegou seu celular. E eu gravei tudo. Marina olhou para o telefone nas mãos de Daniel, mal podendo acreditar. Você gravou? Assim que eu vi o carro, acionei o gravador. É instinto de empresário documentar tudo. E agora temos prova de que ele está te perseguindo, que ofereceu suborno, que te ameaçou através de mim.
Daniel se levantou. Amanhã vamos até aquela advogada. E vamos acabar com isso de vez. Pela primeira vez desde que Rodrigo aparecera, Marina sentiu um lampejo de esperança. Talvez, apenas talvez, ela realmente pudesse ser livre. Mas a noite ainda reservava mais uma surpresa. Por volta das 10 horas, Daniel ouviu novamente um carro. Desta vez, as luzes azuis e vermelhas eram inconfundíveis. Polícia! Rodrigo tinha cumprido sua ameaça mais rápido do que imaginavam. 2 policiais desceram da viatura. Daniel reconheceu o mais velho era o sargento Mendonça, que ele já tinha visto algumas vezes no mercadinho da cidade. O outro era mais jovem, recém-formado pela aparência. Boa noite, o sargento disse, educado mas sério. Daniel Moraes. Sou eu. Recebemos uma denúncia de que o senhor está ocultando uma pessoa desaparecida. Uma mulher chamada Marina Silva e 2 bebês. Precisamos verificar. Daniel tinha se preparado mentalmente para esse momento desde o confronto com Rodrigo. Antes de qualquer coisa, preciso que o senhor saiba, Marina Silva não está desaparecida. Ela fugiu de uma situação de violência doméstica e está sob minha proteção. Tenho evidências para comprovar. O sargento franziu a testa. O marido dela, Rodrigo Mendes, registrou um B.O.S., alegando que ela tem problemas mentais, e fugiu com as crianças colocando-as em risco. E ele mentiu. Posso provar. Ainda assim, precisamos verificar se ela e as crianças estão bem. Daniel assentiu. Não havia como evitar isso. Marina. Ele chamou. Pode vir aqui? São policiais. Está tudo bem. Marina apareceu na porta, pálida mas firme, segurando Lucas, enquanto Laura dormia em um improvisado Moisés. O sargento a observou cuidadosamente. Senhora Silva. Ele confirmou. Sim, preciso fazer algumas perguntas. A senhora está aqui por vontade própria? Estou. E as crianças, estão bem cuidadas? Marina olhou para os bebês, depois para Daniel. Estão mais bem cuidadas aqui do que jamais estariam com meu marido. O policial mais jovem anotava tudo. O sargento continuou. O senhor Mendes alega que a senhora tem problemas psicológicos. Fugiu do hospital. Eu não fugi do hospital, Marina interrompeu, sua voz ganhando força. Recebi alta médica normal. E não tenho problemas psicológicos. Tenho um marido abusivo que me controlava, me agredia, e agora está tentando usar o sistema para me forçar a voltar. Essas são acusações sérias. São verdades sérias. Marina respirou fundo. Sargento, eu tenho marcas. Tenho provas. E tenho testemunha. Daniel se adiantou. Eu tenho uma gravação do Rodrigo Mendes que foi feita hoje. Ele veio aqui, me ameaçou, tentou me subornar e praticamente admitiu que está perseguindo Marina. Também posso atestar o estado em que ela chegou aqui desnutrida, traumatizada, com marcas de agressões antigas. O sargento Mendonça era um homem experiente. Tinha visto casos suficientes de violência doméstica para reconhecer os sinais. Ele olhou para Marina com mais atenção agora a forma como ela instintivamente se encolhia, como suas mãos tremiam levemente, como havia medo genuíno em seus olhos. Posso ouvir essa gravação? Ele pediu. Daniel pegou seu celular e reproduziu o áudio. A voz de Rodrigo era clara. As ameaças, a oferta de dinheiro, a admissão de que estava recuperando sua propriedade. Quando terminou, o sargento trocou um olhar com o colega mais jovem. Isso muda as coisas, ele disse. Senhora Silva, a senhora gostaria de registrar uma ocorrência formal contra seu marido? Marina olhou para Daniel, que assentiu encorajadoramente. Sim, gostaria. Então precisamos que a senhora venha até a delegacia. Vai precisar dar seu depoimento detalhado. E vamos precisar fotografar qualquer marca ou evidência de agressão. E quanto à segurança dela? Daniel perguntou. Rodrigo sabe onde estamos. Ele vai voltar. O sargento pensou por um momento. Podemos requerer uma medida protetiva de urgência, mas vai levar alguns dias. Enquanto isso, ele olhou ao redor, avaliando o barraco isolado. Esse lugar é remoto o suficiente. Se ficarem alertas, devem estar seguros até conseguirmos a papelada. Mas vou aumentar as rondas nessa área. Naquela mesma noite, Marina foi até a delegacia. Daniel a acompanhou, ficando com os bebês no carro, enquanto ela dava seu depoimento. Demorou horas.
Marina contou tudo, cada agressão, cada ameaça, cada momento de terror que viveu com Rodrigo. Foi exaustivo. Foi doloroso. Mas foi necessário. Quando saíram, já era madrugada. Marina estava emocionalmente esgotada, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma fagulha de empoderamento. Ela tinha dado o primeiro passo real para sua liberdade. Obrigada, ela disse a Daniel enquanto dirigiam de volta. Por tudo. Por me defender, por ficar ao meu lado, por não me entregar quando seria mais fácil. Você não precisa agradecer por fazer o que é certo. Preciso sim. Porque nem todos fariam. Nos dias seguintes, as coisas se moveram rapidamente. A doutora Paula Fernandes, a advogada que Daniel tinha encontrado, pegou o caso de Marina pro bão não. Ela requisitou não apenas medidas protetivas, mas também a guarda exclusiva das crianças, citando o comportamento ameaçador de Rodrigo e seu histórico de abuso. Rodrigo, por sua vez, contratou advogados caros. Ele contestou tudo, alegou que as gravações eram fabricadas, que Marina era mentalmente instável, que Daniel tinha sequestrado e manipulado. Virou uma batalha legal, mas Marina não estava mais sozinha. Ela tinha apoio, tinha evidências, tinha testemunhas. A advogada conseguiu contato com a família de Marina, que não sabia onde ela estava há meses. Eles confirmaram histórias de mudanças estranhas no comportamento de Marina depois do casamento, de como Rodrigo a tinha isolado, de como eles suspeitavam de abuso, mas Marina nunca admitia. Exames médicos documentaram marcas antigas consistentes com agressões físicas repetidas. Psicólogos atestaram que Marina não apresentava sinais de instabilidade mental, mas sim sintomas de trauma por violência doméstica. Lentamente, a narrativa de Rodrigo se desmontava. 2 semanas após o confronto inicial, a medida protetiva foi concedida. Rodrigo foi proibido de se aproximar de Marina e das crianças a menos de 500 metros. Ele também foi proibido de entrar em contato de qualquer forma. Foi uma vitória. Pequena, mas significativa. Naquela noite, Daniel e Marina sentaram no terraço depois de colocar os bebês para dormir. O céu estava limpo, repleto de estrelas impossíveis de ver nas grandes cidades. Você acha que ele vai respeitar a medida protetiva? Marina perguntou. Homens como ele odeiam perder controle, Daniel respondeu honestamente. Mas agora ele sabe que há consequências. E que você não está mais sozinha. Marina olhou para Daniel. Nas últimas semanas, eles tinham se tornado mais que hóspede e anfitriã. Tinham se tornado uma equipe. Uma família improvisada unida por circunstâncias extremas. Daniel, eu preciso te perguntar uma coisa. O quê? Por que você realmente comprou este barraco? Você disse que queria desaparecer, mas... Por quê? Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. Porque eu tinha perdido tudo. Meu negócio, minha noiva, minha reputação. E pensei que se não tinha nada pelo que viver, então não valia a pena viver. Ele parou. Eu estava errado. Estava? Você me deu algo pelo que lutar. Você e as crianças. Percebi que eu não tinha perdido tudo, eu tinha apenas perdido as coisas erradas. As coisas que não importavam realmente. Marina sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Você salvou nossas vidas. E vocês salvaram a minha. Era verdade. Naquele barraco isolado, onde Daniel tinha vindo para desaparecer, ambos tinham encontrado uma razão para reaparecer. Para lutar. Para viver. Mas a batalha ainda não tinha terminado. Rodrigo não era o tipo de homem que aceitava derrota facilmente. E ele ainda tinha uma carta na manga. Rodrigo Mendes sempre foi um homem que conseguia o que queria. Na sua mente distorcida, Marina e as crianças eram sua propriedade, extensões do seu ego. A medida protetiva não era um limite legal, era uma ofensa pessoal. Durante 3 semanas, ele respeitou os termos superficialmente. Não apareceu no barraco. Não contatou Marina diretamente. Mas ele estava longe de desistir. Daniel deveria ter percebido que o silêncio de Rodrigo era apenas a calmaria antes da tempestade. Foi uma manhã de terça-feira quando Daniel recebeu a notificação. Um oficial de justiça apareceu com documentos legais. Rodrigo estava processando Daniel por uma série de acusações: sequestro, ocultação de pessoa desaparecida, alienação parental, danos morais. Isso é ridículo, Daniel disse ao ler os papéis. Todas essas acusações são falsas. O oficial apenas deu de ombros.
Não sou eu quem decide, senhor. Só entrego os documentos. Você vai precisar comparecer à audiência. Quando Marina soube, ela entrou em pânico. Ele está te atacando por minha causa. Está tentando te destruir porque você me protegeu. Deixe-o tentar. Daniel estava furioso, mas determinado. Ele só está cavando um buraco mais fundo. Cada ação desesperada dele só prova que é um controlador abusivo. Doutora Paula Fernandes revisou os processos com olhos experientes. É uma tática clássica. Ele está tentando intimidar, esgotar seus recursos, forçá-los a recuar. Ela fez anotações. Mas ele cometeu erros. As acusações são vagas, mal fundamentadas. E temos evidências sólidas para contestar cada uma. Mas processos judiciais custam dinheiro. Daniel não tinha muito sobrando. E Rodrigo sabia disso. Ele estava usando sua vantagem financeira como arma. As semanas seguintes foram estressantes. Daniel tinha que fazer viagens constantes à cidade para reuniões com advogados, audiências, coleta de evidências. Marina ficava no barraco com as crianças, sempre alerta, sempre com medo de que Rodrigo encontrasse uma brecha para atacar. Lucas e Laura, alheios ao caos ao seu redor, continuavam crescendo. Já tinham quase 2 meses. Começavam a sorrir, a responder a estímulos, a desenvolver personalidades distintas. Lucas era barulhento e exigente. Laura era observadora e calma. Eram tão inocentes, tão vulneráveis. E estavam no centro de uma batalha que não pediram. Uma noite, depois de outra audiência frustrante onde Rodrigo tinha apresentado testemunhas que alegavam que Marina era instável, todas pessoas que ele conhecia e claramente tinha instruído, Daniel voltou ao barraco completamente exausto. Marina preparou o chá, e eles sentaram à mesa da cozinha. Estou pensando em fazer algo, Marina disse hesitante. Algo que pode acabar com isso de vez. O que? Confrontar Rodrigo, diretamente, com testemunhas, gravações, em um ambiente controlado. Fazer com que ele admita, na frente de outras pessoas, o que realmente é. Daniel sacudiu a cabeça imediatamente. Muito perigoso. Homens como ele são imprevisíveis quando confrontados. Mas pode ser nossa melhor chance. Se conseguirmos que ele perca o controle, mostre quem realmente é. Marina segurou a mão de Daniel. Não aguento mais viver com medo. Não quero que meus filhos cresçam olhando para trás. Preciso acabar com isso. Daniel entendia. Mas a ideia o apavorava. Se vamos fazer isso, fazemos do jeito certo. Com proteção. Com pessoas presentes. Com todas as precauções possíveis. Doutora Paula inicialmente foi contra. Mas Marina era insistente. Ela queria sua vida de volta. Queria paz definitiva. Finalmente, armaram um plano. Uma mediação supervisionada seria agendada. Oficialmente, era para discutir arranjos de visitação supervisionada que Rodrigo tinha requisitado. Na realidade, era uma oportunidade para Marina confrontá-lo com todas as provas acumuladas. Forçá-lo a reagir de forma que revelasse sua verdadeira natureza. A mediação foi marcada para uma sexta-feira. Em um escritório neutro na cidade, com uma mediadora profissional, a advogada de Marina, um psicólogo presente, e Daniel como testemunha de apoio. Rodrigo chegou impecavelmente vestido, acompanhado de seus advogados caros. Ele sorriu ao ver Marina, um sorriso que não alcançou seus olhos frios. Marina, ele disse como se fossem velhos amigos. Você está bem. E as crianças? Longe de você, Marina respondeu firmemente. Exatamente onde devem estar. A máscara de civilidade de Rodrigo tremeu, mas ele se controlou. A mediação começou. A mediadora explicou os procedimentos. Os advogados de Rodrigo apresentaram seu argumento. Ele era um pai amoroso injustamente, separado de seus filhos por uma esposa com problemas mentais e um estranho manipulador. Então foi a vez de Marina. Com voz firme, embora tremendo por dentro, ela contou tudo. Cada episódio de violência, cada ameaça, cada momento de terror. A mediadora ouvia, expressão neutra mas atenta. O psicólogo fazia anotações. Rodrigo negava tudo, é claro. Ela está fantasiando. Nunca encostei nela de forma violenta. Foi quando doutora Paula apresentou as evidências, fotos das marcas antigas, laudos médicos, depoimentos de familiares.
A gravação onde Rodrigo ameaçou Daniel e tentou suborná-lo. A máscara começou a rachar. Isso é manipulação. Rodrigo gritou. Ela o seduziu, fez com que acreditasse nessas mentiras. Então explique isso, Marina disse, tirando fotos antigas do telefone. Eram de anos atrás, quando ainda vivia com Rodrigo. Fotos de hematomas, de um olho roxo, de marcas de mãos no pescoço. Explique por que documentei cada agressão. Por que mandei essas fotos para minha irmã como seguro, caso algo acontecesse comigo. Rodrigo ficou pálido. Ele não sabia que essas fotos existiam. Você me controlava, Marina continuou, sua voz crescendo. Me isolou da minha família, dos meus amigos. Me chamava de burra, de incompetente, de louca. Me bateu tantas vezes que perdi a conta. E quando engravidei, continuou. Continuou mesmo sabendo que eu carregava seus filhos. Cala a boca, Rodrigo sibilou, se levantando bruscamente. Senhor Mendes, sente-se. A mediadora ordenou, mas Rodrigo estava perdendo o controle. Você é minha mulher. Tem obrigações. Não pode simplesmente fugir? Marina terminou. Como se fosse propriedade sua? Como se minhas escolhas não importassem? Como se minha vida não tivesse valor? Seu valor é o que eu defino. Rodrigo explodiu, batendo as mãos na mesa. Silêncio absoluto na sala. Rodrigo percebeu tarde demais o que tinha dito, como tinha revelado exatamente o que era. Todos os presentes tinham visto, tinham ouvido. A máscara tinha caído completamente. Seus próprios advogados pareciam desconfortáveis. Eu acho. Rodrigo tentou controlar o dano. Eu quis dizer. Nós todos ouvimos claramente. Senhor Mendes, a mediadora disse, sua voz cortante. E isso será incluído no relatório. Rodrigo olhou ao redor, percebendo que tinha perdido. Perdido o controle, perdido a narrativa, perdido a batalha. Seu rosto contorceu em raiva pura. Ele olhou para Marina com um ódio tão intenso que ela instintivamente recuou. Você vai se arrepender disso, ele disse baixo, ameaçador. Eu vou. Daniel se levantou imediatamente, posicionando-se entre Rodrigo e Marina. Vai o quê? Ameaçar mais? Agredir? Na frente de testemunhas, com tudo sendo gravado, a segurança do prédio foi chamada. Rodrigo foi escoltado para fora, ainda gritando ameaças. Seus advogados o seguiram, claramente considerando abandonar o caso. Quando ele partiu, Marina desabou na cadeira, tremendo. Daniel a segurou enquanto ela chorava não de tristeza, mas de alívio. Finalmente, ela tinha sido ouvida, acreditada, validada. Acabou, ela sussurrou. Realmente acabou? Doutora Paula colocou a mão no ombro dela. Com o que aconteceu aqui hoje, sim, temos evidências mais do que suficientes. O juiz vai ver esse relatório. As ameaças dele, a admissão involuntária. Você vai conseguir a guarda exclusiva. E ele vai ter sorte se não for preso por violação da medida protetiva. Nos dias seguintes, tudo se desenrolou rapidamente. O relatório da mediação chegou ao juiz. Testemunhas adicionais vieram à frente, vizinhos do antigo apartamento que tinham ouvido gritos, colegas de trabalho de Rodrigo que conheciam sua natureza controladora. 2 semanas depois, a sentença veio. Marina recebeu guarda exclusiva de Lucas e Laura. Rodrigo foi condenado por violência doméstica, ameaças e violação de medida protetiva. Teria que cumprir serviços comunitários, pagar multa substancial. E qualquer contato futuro com as crianças seria apenas supervisionado, se o juiz permitisse no futuro. Mais importante, ele não poderia se aproximar de Marina nunca mais. Era uma vitória completa. Naquela noite, de volta ao barraco, Marina segurou seus filhos e chorou. Desta vez, eram lágrimas de pura felicidade. Ela era livre. Seus filhos eram seguros. O pesadelo tinha acabado. Daniel observava do terraço, dando-lhe espaço. Ele sentia uma satisfação profunda, diferente de qualquer sucesso profissional que já tinha tido. Ele tinha ajudado a salvar vidas reais. Tinha feito diferença genuína. Marina apareceu com Lucas no colo, Laura dormindo no Moisés dentro de casa. Não teria conseguido sem você, ela disse. Você é mais forte do que pensa. Talvez. Mas força sozinha não basta. Precisava de alguém que acreditasse em mim. Que ficasse ao meu lado quando teria sido mais fácil me mandar embora. Daniel sorriu. Bem, tecnicamente você apareceu desmaiada na minha estrada.
Meio difícil te mandar embora naquelas circunstâncias. Marina riu, um som genuíno e leve. Sempre soube fazer uma entrada dramática. Eles ficaram em silêncio confortável, observando as estrelas. Lucas começou a ficar inquieto, e Marina começou a embalá-lo. O que você vai fazer agora? Daniel perguntou. Quer dizer, agora que está segura, você pode ir para onde quiser. Marina olhou para o barraco, para a floresta ao redor, para o homem que tinha se tornado tão importante em sua vida. Honestamente, não quero ir a lugar nenhum. Aqui eu encontrei paz. Encontrei segurança. Encontrei. Ela hesitou. Uma família. A palavra pairou entre eles, carregada de significado. Família, Daniel repetiu suavemente. Sim, acho que sim. Eles não eram conectados por sangue, por papéis legais, por nenhuma das definições tradicionais. Mas eram conectados por algo mais forte, sobrevivência compartilhada, apoio mútuo, e um genuíno cuidado um pelo outro. Fique, Daniel disse. Pelo tempo que quiser. Podemos tornar isso oficial. Você e as crianças moram aqui. Dividimos as responsabilidades, as despesas. Criamos uma vida de verdade. Você tem certeza? É muito para pedir. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Daniel sorriu. Além do mais, alguém precisa garantir que eu não volte a ser um eremita resmungão. Marina sorriu através das lágrimas. Trato feito. Naquela noite, eles começaram a fazer planos reais. Marina poderia retomar os estudos, talvez fazer cursos online, enquanto as crianças eram pequenas. Daniel já tinha conseguido alguns clientes freelance, fazendo consultoria remota. Eles poderiam reformar o barraco, torná-lo mais adequado para uma família. Não seria fácil. Haveria desafios. Mas eles enfrentariam juntos. 6 meses depois, o barraco tinha mudado drasticamente. Daniel tinha contratado ajuda para fazer reformas adequadas, um quarto apropriado para as crianças, um banheiro melhor, um sistema solar mais eficiente. Ainda era simples, ainda era rústico, mas agora era um lar de verdade. Lucas e Laura tinham 8 meses e estavam se desenvolvendo maravilhosamente. Lucas estava tentando engatinhar, determinado e teimoso. Laura preferia sentar e observar tudo com seus olhos curiosos, mas já mostrava sinais de que logo seguiria o irmão. Marina tinha se matriculado em um curso de pedagogia à distância. Estudava durante as sonecas das crianças, às vezes tarde da noite, quando Daniel assumia o cuidado dos bebês. Ela tinha encontrado propósito novamente, não apenas como mãe, mas como pessoa com aspirações próprias. Daniel tinha se surpreendido com o quanto sua vida tinha melhorado. Seus negócios de consultoria estavam crescendo. Ele tinha redesenhado seu site, reconectado com antigos clientes que ficaram felizes em saber que ele estava bem. A diferença era que agora ele trabalhava em seus próprios termos, sem o peso das expectativas externas. Mas mais importante, ele não estava mais sozinho. Não estava mais fugindo. Uma tarde de sábado, enquanto Marina estudava dentro de casa, e as crianças brincavam em um tapete no chão, Daniel estava no terraço organizando ferramentas quando viu um carro subindo a estrada. Seu primeiro instinto foi tensão. Memórias de Rodrigo ainda estavam frescas. Mas esse era um carro familiar. Um Fusca azul velho. Era a família de Marina. Eles tinham começado a visitar mensalmente, depois de Marina finalmente ter coragem de reconectá-los. Sua mãe, Dona Rosa, descia do carro com sacolas de comida. Seu pai, seu João, trazia presentes para os netos. Sua irmã, Juliana, vinha com o marido e 2 crianças pequenas. Vó chegou. Dona Rosa anunciou alto, entrando no barraco e indo direto pegar Lucas, que riu com o reconhecimento. A casa se encheu de vida, barulho, amor. As crianças brincavam juntas. Os adultos conversavam, cozinhavam, compartilhavam histórias. Seu João e Daniel tinham desenvolvido uma amizade improvável, unidos pelo amor à carpintaria e por longas conversas filosóficas sobre a vida. Durante o almoço, todos sentados ao redor da mesa expandida que Daniel tinha construído, Dona Rosa levantou um copo de suco. Um brinde, ela disse, olhos marejados. A nossa Marina, por sua coragem. Ao Daniel, por seu coração generoso. E a essa família linda que encontrou uma nova forma de existir. Todos brindaram. Um momento de gratidão coletiva. Depois que a família partiu, já no fim da tarde,
Daniel e Marina sentaram no terraço como tinha se tornado hábito. As crianças dormiam dentro de casa, exaustas de tantas brincadeiras. Penso muito em como cheguei aqui, Marina disse pensativa. Desesperada, fugindo, sem esperança. E olho para agora. E agora você tem uma família barulhenta que invade sua casa todo mês? Daniel brincou. Marina riu. Exatamente. E é perfeito. Ela ficou séria. Você salvou minha vida, Daniel. Não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos. Me deu a chance de recomeçar. Nós salvamos um ao outro, Daniel corrigiu. Eu estava tão perdido quanto você. Só que minha prisão era diferente, era feita de orgulho ferido e autopiedade. Você me mostrou que ainda havia valor em viver, em se importar, em tentar. Então somos kits, Marina sorriu. Kits. Daniel concordou. Eles ficaram em silêncio, observando o sol se pôr sobre a floresta, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Sabe o que é engraçado? Daniel disse. Eu comprei este lugar para desaparecer, para me esconder do mundo. E acabei encontrando exatamente o oposto. O que você encontrou? Propósito, conexão, razão para acordar de manhã. Ele olhou para Marina. Uma família. Marina segurou a mão dele, um gesto simples mas significativo. Obrigada por não desistir. De mim, das crianças, de você mesmo. Obrigado por aparecer naquela estrada. Por me dar uma razão para não desistir. Naquela noite. Depois que as crianças foram colocadas para dormir, Daniel pegou seu velho caderno, aquele onde escrevia pensamentos nos primeiros dias solitários no barraco. Ele folheou as páginas antigas, lendo sobre sua desesperança, sua solidão, sua vontade de simplesmente desaparecer. Então virou para uma página em branco e começou a escrever. Dia 189. Aprendi que às vezes você precisa se perder para se encontrar. Comprei um barraco para fugir do mundo, mas o mundo me encontrou mesmo assim, na forma de uma mulher corajosa e duas crianças inocentes. Aprendi que família não é definida por sangue ou papéis legais, mas por escolha. Por quem você escolhe proteger, apoiar, amar. Aprendi que salvar alguém pode, na verdade, ser a forma mais eficaz de salvar a si mesmo. E aprendi que fins não são sempre fins. Às vezes, são apenas recomeços disfarçados. Daniel fechou o caderno e olhou pela janela. Podia ver Marina no quarto ao lado, cantando baixinho para as crianças. Lucas e Laura já dormiam, mas ela continuava cantando. Aquela mesma canção de ninar que cantava desde o primeiro dia. Ele sorriu. Tinha vindo para este lugar querendo desaparecer, querendo deixar de existir de forma significativa. Em vez disso, tinha descoberto como viver verdadeiramente pela primeira vez. Tinha descoberto que quando você salva alguém, você não está sendo herói, está apenas sendo humano. E que ser humano, com todas as suas complicações e conexões, é exatamente o que torna a vida valiosa. O barraco que deveria ser seu fim tinha se tornado seu recomeço, e ele não trocaria isso por nada no mundo. Epílogo. 3 anos depois, o barraco tinha se transformado em uma casa de verdade. Pintado de branco com detalhes em madeira natural, cercado por um jardim que Marina tinha cultivado com amor. Havia uma horta nos fundos, um pequeno parquinho que Daniel tinha construído para as crianças. E até mesmo alguns animais, galinhas, um cachorro vira-lata adotado. Um gato que tinha decidido que aquela era sua casa. Lucas e Laura, agora com 3 anos e meio, corriam pelo quintal, perseguindo o cachorro em um jogo interminável. Lucas era alto para sua idade, falante e aventureiro. Laura era mais reservada, mas observava tudo com inteligência aguçada. Marina se formou em pedagogia e tinha conseguido emprego em uma escola rural a 20 minutos de distância. Ela amava ensinar, amava ver o brilho de compreensão nos olhos de seus alunos. Era exatamente o que sempre tinha sonhado ser. Daniel tinha expandido seu negócio de consultoria e agora também oferecia workshops sobre recomeços e resiliência, algo que ele nunca imaginou fazer, mas que descobriu ter vocação. Sua história, compartilhada anonimamente em um blog, tinha tocado milhares de pessoas. Rodrigo tinha desaparecido de suas vidas completamente. Cumpriu sua sentença, mas nunca mais tentou contato. Rumores diziam que ele tinha se mudado para outro estado, começado outra vida. Marina não se importava.
Aquele capítulo estava fechado. Era um sábado de manhã quando o casal se sentou no terraço agora expandido e confortável, enquanto as crianças brincavam. Você se arrepende? Marina perguntou de repente. De quê? De tudo isso. De ter sua vida virada de cabeça para baixo por uma estranha e 2 bebês. Daniel olhou para a casa, para as crianças, para a mulher ao seu lado que tinha se tornado sua parceira em todos os sentidos. Não me arrependo de um único segundo. Marina sorriu. Mesmo quando Lucas decidiu usar sua apresentação importante como momento para testar se sabia voar da cama? Daniel riu lembrando do susto. Mesmo assim, mesmo quando Laura pintou o cachorro de roxo com tinta guache, até isso tem seu charme. Marina ficou séria. Falando sério agora. Você é feliz? Daniel pensou na pergunta. 3 anos atrás, ele tinha vindo para este lugar achando que felicidade não era mais possível, que sua vida tinha acabado, que não havia nada além de solidão e arrependimento. Sou mais feliz do que jamais fui, ele disse honestamente. Minha vida antes a empresa, o dinheiro, o status, nada disso me fez realmente feliz. Eu estava sempre perseguindo o próximo sucesso, a próxima conquista. Mas isso, ele gesticulou para tudo ao redor. Isso é real. Isso importa, para mim também, Marina disse suavemente. Você me deu mais do que abrigo. Me deu a chance de ser quem eu realmente sou. De criar meus filhos com amor e paz. De perseguir meus sonhos. Lucas veio correndo, quase tropeçando nos próprios pés. Tio Daniel, olha o que encontrei. Ele segurava uma lagarta verde nas mãos. É uma lagarta muito bonita, Daniel disse seriamente, como se fosse a descoberta mais importante do mundo. Posso ficar com ela? Que tal observarmos onde ela mora, e a visitarmos todo dia? Assim ela fica feliz em sua casa. Lucas considerou isso. Tá bom, vem, Laura. Vamos fazer uma casa para a lagarta. As crianças correram de volta, já envolvidas em novo projeto. Tio Daniel, Marina repetiu, sorrindo. Elas ainda te chamam assim. É um título honroso. Você sabe que você é mais que tio para elas, não sabe? Você é o único pai que realmente conhecem. Daniel sentiu uma emoção forte no peito. E vocês são minha família. A única família que importa. Marina segurou sua mão. Obrigada. Por tudo. Por sempre. Não precisa agradecer. Você faria o mesmo por mim. Faria, ela concordou. E faço, todo dia. Eles ficaram ali, lado a lado, observando as crianças brincarem, o sol brilhar sobre sua pequena propriedade, o vento balançar as árvores da floresta ao redor. Daniel pensou no homem que tinha sido 3 anos atrás quebrado, perdido, sem esperança. Pensou em Marina aterrorizada, fugindo, protegendo seus bebês com as últimas forças. E pensou em quem eles eram agora curados. Inteiros, juntos. Às vezes, os fins mais desesperadores levam aos começos mais bonitos. Às vezes, salvar alguém é a melhor forma de se salvar. E às vezes, um barraco comprado para desaparecer se transforma no lugar onde você finalmente encontra onde pertence.